Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estamos passando por um período difícil, mas logo estaremos aí, todos juntos novamente. Então vamos lá. Na aula de arte desta semana, nós vamos dar continuidade ao conteúdo material e imaterial que a gente estava vendo anteriormente. Nós vamos falar sobre a arte e o sagrado. Vocês acham que a arte tem alguma relação com o sagrado? Né? Embora muitos exemplos apresentados se relacionem com o universo religioso, não se trata de um estudo sobre a religiosidade, visto que o conceito de sagrado ele pode ser muito amplo. Nós estamos falando entre arte e sagrado, mas nós não estamos falando de religião. Tá? Porque sagrado, o que é sagrado para mim pode não ser para você, pode ser um ritual, pode ser uma crença. Então, apesar de nós vamos ver que teve um período ali, teve uma época na Idade Média em que a igreja, ela se apoderou da arte barroca, né? Ela criou muita força. Ela foi muito utilizada pela igreja, pelo catolicismo, porém, não é somente nesse contexto que nós falamos do sagrado. Vamos à aula. A relação entre a arte e o sagrado remonta às primeiras manifestações culturais que se tem notícia e tem acompanhado a história da arte ao longo dos séculos. Se retornarmos às pinturas e gravuras rupestres do período pré-histórico, encontradas em grutas e cavernas em diferentes regiões do mundo, veremos que uma de suas funções atribuídas pelos arqueólogos era de caráter ritualístico, né? Os desenhos rupestres, eles eram de caráter ritualísticos. O sagrado pode ser entendido em um sentido muito amplo, como aquilo que tem valor especial para uma pessoa ou para um grupo social. Algo que merece ser preservado, respeitado, cuidado. Dentro da concepção do sagrado, a religiosidade é uma das manifestações mais comuns. Apesar da gente não estar falando de religião, né? Não vamos discutir religião. Quando a gente fala em sagrado, a religiosidade não tem como deixar de lado, né? E falando em sagrado, nós vamos falar do barroco ontem e hoje. O barroco são obras que são muito encontradas em imagens religiosas, em igrejas, tá? Nós vamos ver mais adiante algumas imagens. A relação entre a arte e o sagrado, as religiões tiveram um papel fundamental no desenvolvimento de produções artísticas em diversas épocas e culturas. No Egito Antigo, por exemplo, em um período estimado entre 3000 até 30 a.C., a crença da eternidade rendeu construções, monumentos sagrados de grande valor artístico, como a necrópole de Gizé, onde se encontram as grandes pirâmides, e o Vale dos Reis. Então, eles acreditavam na Grécia Antiga na eternidade, né? Então, eles construíam as pirâmides para ser, eles eram, depois de mortos, eles eram sepultados dentro das pirâmides, né? Essas aqui são as pirâmides de Gizé, né? Elas têm elas são de uma parte cultural e religiosa. Tá? Elas fazem parte do patrimônio cultural da humanidade e também tem um certo espaço religioso. No período dominado pela civilização grega e mais tarde pela romana, a crença em seres mitológicos, aqui ó, seres mitológicos, serviu de inspiração para a criação de esculturas como as conhecidas Vênus de Milo, essa daqui, e Vitória da Samotrácia, essa daqui. Então, estamos falando de sagrado, sim, porém não de religião, seres
mitológicos, né? Vamos ver um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho sobre as histórias da Vênus de Milo e da Vitória de Samotrácia. Essa a Vitória de Samotrácia, né? Ela uma escultura alada, né? Vocês podem ver, ela tem asas, porém ela não tem a cabeça. Escultura em mármore branco da ilha de Paros, na Grécia, cerca de 220 a.C. a 185 a.C. Muito antiga, né? Essa escultura. Na Grécia Antiga, Nike em latim, ou Vitória em romano, ou Nice em português, ou Nike, Estados Unidos, símbolo do famoso tênis americano. Ela era a deusa mensageira enviada por Zeus para anunciar o triunfo e a glória aos vencedores dos campos de batalha, seja ela terrestre ou naval. Então, a Vitória de Samotrácia, ela era uma deusa mensageira. Vênus de Milo, né? Olha a Vênus de Milo. Na antiguidade, as mulheres, existiram muitas Vênus, né? As Vênus, elas eram as deusas da beleza, da fertilidade, do amor. Existiram muitas. No caso, a Vênus de Milo, ela representava a deusa do amor, né? Essa obra representa Afrodite, a deusa do amor e da beleza na mitologia grega, conhecida como Vênus pelos romanos, uma das mais cultuadas da antiguidade clássica, pois era o símbolo da beleza ideal na época. Na época, a Vênus de Milo era o símbolo da beleza ideal. Quando foi descoberta, havia uma insistência por parte dos franceses em restituir obras saqueadas durante o domínio napoleônico para os países de origem. Então, essas duas imagens, cada uma representa, né? No caso, a Vênus de Milo, a deusa da beleza. E a Vitória de Samotrácia era a mensageira, né? A partir da Idade Média, o cristianismo se consolida e se dissemina no Ocidente, adquirindo grande poder político e econômico, influenciando diversos movimentos artísticos. A arte se torna então um poderoso instrumento utilizado pela Igreja Católica, né? A arte, Igreja Católica. Nessa época que a Igreja Católica, o cristianismo, né, ele passou a utilizar-se da arte para transmitir crenças. Naquela época, poucas pessoas eram alfabetizadas e o acesso à produção escrita e, consequentemente, à educação formal era restrito. Mas as obras de arte, através da força e do impacto de suas composições, falam diretamente com a sensibilidade e o sentido das pessoas, independentemente do grau de instrução. Explorar elementos sacros na arte acabava comunicando de modo muito efetivo a mensagem de fé que a Igreja Católica queria espalhar. Nesse período, as poucas pessoas sabiam ler e escrever, né? Então, a Igreja Católica, ela se utilizou disso para trazer as pessoas até ela. Dentro das igrejas, existem muitas imagens, esculturas, pinturas, e olhando para essas imagens, a gente já consegue entender o que eles estão passando. Não precisa ter nada escrito para a gente entender. De repente, pensem na passagem morte e ressurreição de Jesus Cristo que a gente encontra nas igrejas católicas. Se a gente olhar quadro por quadro, dá para entender toda a passagem, desde que ele foi preso, crucificado, levou a cruz até o Monte das Oliveiras, né? E foi morto. Não precisamos de nada escrito para a gente entender toda a história. Aqui nós temos algumas obras do período barroco. Como eu disse para vocês,
a religiosidade está muito presente, ó. Praticamente todas elas são obras religiosas. Porém, eu disse para vocês, né? As obras são religiosas, mas nós não estamos falando em religião. O sagrado, ele pode ser um ritual. Quando falamos em sagrado, a gente pode estar falando de rituais, de mitologias, espiritualidades, crenças, aquilo que é importante, que você acredita, né? Aquilo que alguém acredita. Ó, todas essas imagens são imagens religiosas. Agora, após essa breve explicação, vocês vão copiar esse textinho no caderno de arte e vão responder essas duas questões. Bem pessoal, viu, pessoal? O que é sagrado para você? Vocês vão responder aqui o que vocês consideram sagrado. Como o sagrado está presente ou se manifesta em sua vida? Vocês também vão responder de forma pessoal. Não se esqueça, sagrado, nós não estamos falando de religião, religião católica, budista, nada disso. Eu quero saber o sagrado, o que é sagrado para você. Bom trabalho e até mais. Beijo.